Existem duas santas que milhões de pessoas procuram quando tudo parece perdido: Santa Rita e Santa Marta. As duas carregam a fama de resolver o impossível, mas a verdade é que elas não atuam da mesma forma, e a diferença entre elas é tão profunda que até devotos antigos se surpreendem quando descobrem. Hoje você vai entender qual delas se conecta mais com aquilo que você está vivendo e por qual motivo suas histórias continuam desafiando o impossível até hoje. Santa Rita nasceu em uma pequena vila italiana. Desde cedo, sua vida foi marcada por dor, injustiça e desafios que teriam destruído qualquer outra pessoa. Ela entrou em um casamento turbulento, convivendo com violência e conflitos constantes. Mesmo assim, se manteve firme, tentando transformar a própria casa pelo exemplo e pela paciência. O inacreditável aconteceu. O marido mudou completamente, algo que ninguém achava possível. Mas essa mudança teve um preço. Ele acabou morto em uma vingança, e pouco tempo depois seus 2 filhos adoeceram gravemente. Era dor atrás de dor. E quando Rita tentou entrar para o convento, encontrou mais uma porta fechada. Viúva, marcada por perdas, e com uma história pesada, ela foi rejeitada. Parecia impossível continuar, mas é exatamente aí que sua fama começou. A tradição conta que ela apareceu dentro do convento de forma misteriosa, sem que ninguém abrisse a porta. A partir daquele momento, sinais espirituais começaram a cercar sua vida. Uma ferida semelhante à coroa de espinhos, episódios inexplicáveis e milagres silenciosos que se multiplicaram ao longo dos anos. E enquanto Rita atravessava o impossível pela dor, outra santa lidaria com o impossível pela coragem. Estava fresco, como se tivesse sido colhido no mesmo dia. Outro é o da rosa. Em pleno inverno, com neve cobrindo o chão, Rita pediu que buscassem uma rosa no jardim. E lá estava ela, viva, aberta, impossível de ignorar. Séculos depois, relatos se multiplicaram. Reconciliações milagrosas, decisões revertidas no último instante, curas inesperadas. Rita se tornou símbolo da esperança quando tudo parece perdido. Enquanto isso, Marta acumulava histórias completamente diferentes, marcadas por coragem, proteção e força espiritual. É como se cada uma lidasse com uma tempestade diferente. Rita cura por dentro, Marta protege por fora. E mesmo assim, existe um detalhe que quase ninguém percebe. A figura de Santa Marta é muito mais rica do que a maioria imagina. Quando olhamos apenas para o Evangelho, vemos uma mulher prática, ativa e com uma personalidade forte. Mas, quando estudamos a tradição, descobrimos alguém que viveu acontecimentos incomuns, cercados de mistério e coragem. No ambiente bíblico, Marta sempre aparece como a responsável pela casa de Betânia. Era ela quem organizava tudo, recebia viajantes, preparava refeições e mantinha a paz em um lar que vivia momentos intensos. Betânia era o lugar onde Jesus costumava descansar, e Marta era quem garantia que tudo estivesse em ordem. Não era pouca coisa. Estamos falando de uma mulher que coordenava visitantes, cuidava dos detalhes e ainda encontrava tempo para ouvir Cristo. Mas o episódio que marca sua história é o da morte de Lázaro. 4 dias após o sepultamento, quando tudo já parecia resolvido e definitivo, Marta corre até Jesus. Ela não hesita, não tenta esconder a realidade e não suaviza a situação. Ela diz com sinceridade: Senhor, já cheira mal. Essa frase não é falta de fé, é coragem. Marta encara a realidade de frente, mesmo quando essa realidade é desagradável. E é justamente isso que fez dela símbolo das pessoas que enfrentam problemas urgentes, pesados e cheios de medo. Só que a parte mais misteriosa vem depois da ascensão de Cristo. Segundo escritos antigos, Marta viajou para a França com um pequeno grupo de discípulos. Eles desembarcaram na região hoje conhecida como Provença.
Foi lá que Marta ganhou sua reputação mais impressionante. Vilarejos inteiros viviam apavorados com uma criatura estranha chamada Tarasca. As descrições variam. Alguns diziam que era metade réptil, metade fera. Outros falavam em algo com couraça, cauda grossa e um olhar assustador. O mais curioso é que esse relato aparece em registros de diferentes épocas, o que reforça a ideia de que algo muito incomum acontecia ali. Guerreiros tentaram lutar contra a Tarasca e voltaram feridos. Caçadores desapareceram. Famílias abandonaram suas casas, mas Marta fez o contrário. Ela se aproximou da criatura, sem armas, sem escudos, apenas com uma cruz e oração. Uma tradição afirma que o monstro se acalmou, como se a presença dela fosse suficiente para quebrar uma força que ninguém conseguia enfrentar. Esse episódio marcou definitivamente a imagem de Santa Marta, a mulher que encara o que causa medo, que entra em territórios perigosos sem tremer, que enfrenta ameaças quando todos recuam. E isso moldou a devoção a ela por séculos. Em muitas regiões, surgiram as quartas-feiras de Santa Marta, dedicadas a pedidos urgentes e situações que exigem intervenção rápida. A fama dela cruzou fronteiras e culturas, chegando ao Brasil com força, especialmente entre famílias que enfrentam problemas graves e precisam de proteção sólida. E por baixo de tudo isso, existe uma verdade simples. Marta se tornou símbolo da força espiritual que enfrenta o medo sem hesitar. Santa Rita e Santa Marta entraram para a história como santas das causas impossíveis, mas não pelo mesmo caminho. A história de Santa Rita está ligada àquilo que destrói por dentro: dor emocional, injustiça, relacionamentos quebrados, perdas que esvaziam a alma. Os milagres dela sempre carregam um tom de cura profunda, reconciliação e transformação interior. Ela entende o sofrimento humano porque viveu todos eles: violência, morte, rejeição, humilhação. Quando alguém busca Rita, não procura apenas uma graça, procura consolo para o coração. Marta, por outro lado, é a santa das batalhas urgentes. Ela é lembrada quando algo parece perigoso demais, assustador demais ou rápido demais para ser resolvido pela lógica. Sua imagem está ligada à proteção, à força e à coragem. Ela é procurada quando existe um peso invisível, quando a ameaça parece maior que a pessoa, quando o medo toma o controle. O impossível de Rita é emocional. O impossível de Marta é estratégico, uma cura de dentro para fora. A outra protege de fora para dentro. Essa diferença moldou séculos de devoção e transformou milhões de histórias pessoais. E quando olhamos para os milagres mais famosos de cada uma, tudo começa a fazer ainda mais sentido. Os milagres de Santa Rita são sempre ligados ao impossível humano. O milagre da uva é mais profundo do que parece. Um cacho guardado por meses, que deveria estar seco e impróprio, aparece fresco como se houvesse sido colhido na hora. Para um convento que vivia em condições humildes, aquilo não era simbólico, era concreto, palpável. Era como se a providência não se limitasse ao espiritual, mas se manifestasse de forma real. O milagre da rosa no inverno também vai além da imagem bonita. Em janeiro, com temperatura negativa e geada cobrindo o chão, é impossível uma rosa florescer. Ainda assim, ela estava lá. Há relatos de testemunhas da época descrevendo o perfume forte da flor como se fosse um sinal claro de que algo sobrenatural tinha acontecido. Outro ponto fascinante é a quantidade de cartas que chegaram ao povoado de Cássia ao longo dos séculos. Historiadores afirmam que havia caixas inteiras preenchidas com pedidos de famílias que estavam enfrentando situações desesperadoras. Casamentos destruídos, filhos perdidos, doenças sem cura, julgamentos injustos. E as respostas que as pessoas atribuíam a Santa Rita eram tão impressionantes que começaram a ser registradas pelo próprio convento.
Há relatos modernos, inclusive médicos, de curas repentinas e reconciliações que pareciam impossíveis. A força de Santa Rita está sempre ligada ao coração humano, aquilo que ninguém vê, mas que afeta tudo. Os milagres de Marta seguem um padrão diferente. Eles envolvem risco, proteção e situações que mudam no último instante. Além da tarasca, há relatos de casas protegidas de incêndios após promessas feitas a ela, famílias que escaparam de acidentes graves, processos que se resolveram na última hora e decisões difíceis que foram revertidas de maneira inesperada. A tradição das quartas-feiras de Santa Marta também guarda histórias antigas de libertação, soluções rápidas e proteção contra pessoas mal intencionadas. São relatos de séculos, vindos da Espanha, França, Portugal e América Latina. A energia espiritual associada a Marta sempre foi a de força, clareza e coragem. Seu nome passou a significar aquela que enfrenta o perigo. E enquanto Rita trabalha no coração, Marta trabalha na batalha. A diferença prática entre as duas é clara. Santa Rita, para dores internas, para curar feridas emocionais, para conflitos familiares, para relacionamentos destruídos, para injustiças profundas, para situações que esvaziam a esperança. Santa Marta, para perigos, para urgências, para decisões rápidas, para problemas que envolvem ameaça, para pressões externas, para desafios que exigem força imediata. É por isso que tantas pessoas sentem que uma delas responde mais rápido. Na verdade, não é sobre velocidade, é sobre sintonia espiritual. A pergunta qual rezar só existe porque pensamos como humanos, dividindo tudo. Mas espiritualmente, Santa Rita e Santa Marta estão do mesmo lado. As duas enfrentaram sofrimentos extremos. As duas encaram o impossível. As duas intercedem por quem está no limite. A diferença é o caminho que cada uma percorreu. Rita atravessou o impossível da dor. Marta atravessou o impossível do medo. E quando uma pessoa descobre isso, entende que a escolha não é sobre a mais poderosa, é sobre quem viveu algo parecido com o que você enfrenta hoje. Se o universo inteiro parece pesado, se o coração está machucado, se as emoções estão desmoronando, Rita entende. Se a vida está perigosa, se existe ameaça, se algo te pressiona e te assusta, Marta entende. O impossível não é sobre força, é sobre fé. E é a fé que transforma. No fim, o impossível não é o fim. Ele é apenas o momento em que a fé começa a agir. Santa Rita e Santa Marta carregam missões diferentes, mas se juntam na mesma promessa. Nada está totalmente perdido quando existe fé. A pergunta não é qual delas é a certa. A pergunta é qual delas viveu algo mais próximo do que você vive agora. Porque quando a fé se move, até o impossível começa a ceder.